passado e os meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, que eu sou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Indo pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, Os teus pés, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, porque sou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, com as palmas. vai me deter. Meu alvo é Cristo, Meu alvo é Cristo. Diga pro teu irmão. vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai nos deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation,
and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Someone says your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Vamos lá, povo de Deus. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Vocês mais uma vez, Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos render a Ti, porque é através do Teu amor que nós estamos aqui, Senhor. Power of love. Vamos louvar ao Senhor. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I find in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, renew my eyes, let me see you face to face. The knowledge of the Lord as you live in me. Lord, renew my mind as it will unfold in my life, living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround
up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Essa igreja louvando ao Senhor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Atrai-me, Senhor, espero em ti e subo como águia Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Toma o teu lugar nesta manhã, Senhor. Senhor, nos ensina-nos a adorar. Ensina-nos a adorar como Tu queres, Pai. Eis aqui o nosso coração, Senhor, ao Teu altar. Senhor, ensina-nos a adorar, Pai. Ensina-nos, Pai, a Te enxergar. Nós queremos Te ver, Pai. Ensina-nos a quebrantar diante do Senhor. Santo Deus, venha sobre esta igreja, Pai. Opere um milagre, Senhor. Transforme cada coração. Aquele que chegou abatido, que ele seja transformado e revigorado pelo Teu Espírito. Nós declaramos o Teu Espírito neste lugar. Nós intercedemos por aquelas vidas que estão no leito de um hospital. Nós queremos, ó Pai, porque através da Tua palavra ministrada, através do louvor cantado, nós sabemos que, Pai, Tu recebes como aroma suave, Senhor. Entregamos aqui o nosso coração, porque é através do Teu amor que estamos aqui, porque é através do Teu amor que fomos santificados, pela Tua graça fomos salvos, que não é o nosso dom, é dom do Senhor. Obrigado, Senhor. Derrama o Teu fogo neste lugar, Pai. Opera um milagre aqui neste lugar. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor, sendo feita e realizada aqui hoje. Senhor, ai, muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por Ti. Enche-nos outra vez, enche-nos outra vez, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o Teu poder, o Teu amor em nós. Espírito Santo, Espírito Santo,
Enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos. Queremos viver para o teu louvor. Derrama a tua glória. Declare. Derrama a tua glória. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Acende a chama. Nos lugares secos, frios no coração, na escuridão da alma, vem com teu fogo. Na escuridão da alma, aleluia, fogo de Deus, enche esse lugar. Fogo de Deus, enche a minha vida. Eu clamo, vem, enche esse lugar. Vem, enche o coração. Vem, vem. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Paixão pelo teu nome, yeah. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Paixão pelo teu nome, yeah. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Paixão pelo teu nome, yeah. Eu declaro sobre a tua vida o fogo de Deus nessa manhã. Ele venha te encher com o Espírito Santo de Deus. Para que a tua vida venha transformar cada dia. Para que venha nascer uma nova vida. Oh Senhor, derrama, Pai. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder. Obrigado, Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluias. Cadê o pastor Salomão? Vou orar, você toca. Aleluias. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém, amados? Aleluias. Que maravilha poder estar aqui adorando a Deus. Levante as suas mãos agora. Agradeça ao Senhor, meu querido, porque você está aqui. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de pertencer ao reino de Deus. Pelo privilégio de ter o Senhor na sua vida. Agradeça ao Senhor, porque você tem ouvido de ovelha. Porque um dia os teus olhos foram abertos. Os teus ouvidos foram abertos para ouvir a voz do Senhor.
E é pelo ouvir da palavra de Deus que você foi liberto. Aleluias! Oh, maravilhas! E nós podemos estar aqui na congregação dos justos, na Assembleia dos Santos, para adorar ao único, ao verdadeiro, ao fiel, ao justo, ao santo Rei dos Reis. Aleluias! Que maravilhas, Deus! Eu quero te exaltar nessa manhã, junto com os meus irmãos, junto com a minha família em Cristo. Eu quero agradecer o teu nome pelo teu poder, pelo teu agir, pela maravilha do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque desde o início deste culto, o Senhor já se manifestou em nosso meio. Senhor amado, aquilo que os nossos olhos não veem, nós cremos que já está acontecendo. Nós cremos no mundo espiritual que tudo já está pronto e preparado para aqueles que te amam. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Deus, por esse dia que o Senhor fez, pelo primeiro dia da semana em que podemos oferecer a Ti as nossas primícias, podemos oferecer ao Senhor o nosso melhor, podemos estar aqui para declarar que a nossa vida pertence a Ti, Jesus. Podemos nos assentar à Tua mesa nesse dia. Podemos, Senhor, entrar em comunhão uns com os outros e contigo, e partilhar do pão e beber do vinho. Eu te agradeço, Deus. Eu te louvo por esse privilégio, Pai. E agora eu te faço um pedido, Senhor. Deus, toma minha vida, toma minha boca, porque eu não sou nada, mas Cristo em mim é a esperança da glória. Que eu seja simplesmente um canal abençoador para os meus irmãos nesse dia, e que eles possam ver que em mim não há nada. Não sou eu, mas é o Teu Espírito que nos conduz à verdade, ao caminho e à vida. Eu te agradeço, Deus, e te louvo por essa manhã. Eis-me aqui, toma-nos em Tuas mãos, faça aquilo que o Senhor preparou para nós, que nada seja empecilho nem impedimento. Em nome de Jesus repreendemos, Senhor, todo espírito de distração. Nada poderá roubar a semente que o Senhor preparou para cada coração nessa manhã. É na autoridade do nome de Jesus que nós declaramos que o diabo já é um perdedor, está debaixo dos nossos pés e não tem poder sobre nenhum dos justos de Deus. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, igreja? Aleluias. Pode tomar o seu lugar. Glórias a Deus. Grande a responsabilidade de estar aqui entregando uma palavra para você, que é tão precioso para o Senhor Jesus. Mas eu falei com o Senhor, Pai, eis-me aqui. E tudo que eu posso te oferecer é a minha adoração, é o meu coração diante do Teu altar. E eu me preparei, eu busquei a Deus, e eu não quero falar nada da minha carne, porque eu sei que se eu falar algo da minha carne, Deus vai cobrar de mim. Mas que eu seja um instrumento na tua vida nessa manhã, para que você reconheça quem você é em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Nós estávamos na sexta-feira, né, Pastor Hélio, na reunião da célula com o Pastor Hélio, e ele esteve com o apóstolo Colin, que é o líder deste ministério, Kensington Temple, que é a nossa igreja mãe. Esteve passando para a gente aquilo que o apóstolo tem ministrado, aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu anotei aqui. E eu falei, Deus, hoje de manhã, falei, Pastor Hélio, me lembra, né, daquilo que o Senhor falou, que o apóstolo, da profecia que Deus colocou no coração do apóstolo, porque eu creio que tem a ver com a mensagem dessa noite. Desculpa, dessa manhã, foi isso que eu falei. Amém, que você está atenta, Lu. Que bênção.
E Deus ministrou o coração dele. Algo que nós temos de prestar atenção. Nós temos de estar atentos e com os nossos ouvidos abertos, irmãos. Porque nós sabemos que nós temos vivido dias maus. E nós sabemos do que a Bíblia nos adverte, no que a Bíblia nos exorta. E a Bíblia diz que o fim dos tempos, né, no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Que no fim dos tempos, se possível, até os próprios eleitos seriam enganados. Então nós, como igreja do Senhor, nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos nos unir, nós precisamos buscar do Senhor e estar vigilantes, atentos, com os nossos ouvidos abertos, para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. E Deus colocou no coração do apóstolo algo que realmente, eu creio, que foi o Senhor que entregou o coração dele. Ele disse que é tempo de vigilância e de preparação. Um novo vento vai soprar. Separação dos fracos e dos fortes, do joio e do trigo, vai acontecer. É tempo de separar. Haverá muito medo e confusão no meio da igreja. Investir nas pessoas é o nosso dever. Nós que somos líderes, nós que somos encorajadores de vidas, nós como igreja de Deus, como igreja de Cristo, precisamos investir nas pessoas, precisamos crer, aquele é um filho de Deus, eu tenho que estender a minha mão, eu tenho que levar ele comigo. Precisamos construir relacionamentos, bases fortes, bases firmes na igreja. Precisamos encorajar. Diga, eu sou um encorajador. Deus me chamou como encorajador de vidas. E eu creio nesse ministério, amado. Eu creio que Deus tem esse ministério para as nossas vidas, amém? Pessoas envergonhadas e desencorajadas para assumir a fé cristã. Nós já temos visto essa realidade. O tempo está chegando, preste atenção. Quando os fracos, envergonhados, não poderão se levantar. Sério isso. E grande é a responsabilidade da igreja. Grande é a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Como instrumentos, como um canal para abrir os olhos dos cegos. Quando nós lemos Isaías 61 e vimos lá, o Espírito de Deus me ungiu. Para quê? Para abrir os olhos de cegos, para tirar os encarcerados das prisões, para libertar os cativos, os oprimidos. Amados, o Senhor te ungiu. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele pegou o rolo, o livro, ele abriu nessa palavra. Quando ele foi pregar a primeira vez na sinagoga. Hoje se cumpre essa escritura, e assim diz o Senhor. E hoje se cumpre na tua vida, meu amado, porque você é ungido de Deus. O Senhor te ungiu para abrir os olhos dos cegos. O Senhor te ungiu e te capacitou e te dotou de dons e talentos que são irrevogáveis. Porque Deus conta conosco, Deus conta com a igreja, Deus conta com os filhos dele para fazer cumprir aquilo que ele já havia pré-determinado desde antes da fundação do mundo. Amém? Você crê nisso? E eu falei, Deus, eu creio nessa profecia. E eu creio que o Senhor quer trazer algo para o teu coração nessa manhã. Para despertar o teu coração. Para que você entenda quem você é. Para que você entenda aquilo que está dentro de você. E que você entenda que você pode usar aquilo que está dentro de você. Meu amado, eu não poderia deixar de dizer. Talvez você olhe para a minha vida e fale, quem é essa aí? Né? Quem é essa aí para falar com tanta autoridade? Olha, a autoridade vem do Espírito Santo de Deus. Não olhe para a minha vida, ser humano, carne. Mas olhe simplesmente para aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração.
Ainda que Ele tenha que exortar nessa manhã, ainda que Ele tenha que falar algo duro ao teu coração, receba. E não olhe para mim achando que sou eu que estou exercendo de algum autoritarismo. Não é autoritarismo, é autoridade do Espírito. Amém, igreja? Você crê nisso? Então dá glória a Deus. Aleluias. E quando eu comecei a imaginar ontem, a preparar essa mensagem, Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus colocou poder. E falou comigo, poder. Irmãos, o que Deus não faz com uma só palavra? Com uma só palavra. E aí eu lembrei até daquele centurião, né? Aquele centurião que tinha um servo dele, o criado dele em sua casa, sofrendo de uma terrível enfermidade. E ele viu Jesus, ele via que Jesus curava os enfermos, ele via que Jesus expulsava os demônios, ele via os sinais, os prodígios na vida de Jesus. E eu imagino assim, aquele homem que não era nem judeu, ele chegou para Jesus e falou, Senhor, cura o meu servo. Cura o meu criado que está na minha casa sofrendo de uma terrível enfermidade. E aí Jesus prontamente se levantou e falou, não, eu vou lá, vou sim. E ele falou, não, Senhor, eu reconheço a sua autoridade, porque eu também sou um homem de autoridade. E eu tenho aqueles que são subordinados a mim. Por isso eu sei que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas com uma só palavra, o meu servo será curado. Deus pode fazer grandes coisas com uma só palavra, meu amado. Você crê? Receba isso no teu espírito. Se você quiser conferir essa palavra, está em Mateus 8, 5, 10. Não agora. Mateus 8, 5, 10 fala do centurião. E Deus colocou esse tema no meu coração. Descubra o poder que há em ti, filho de Deus. Descubra o poder que há em ti, filho de Deus. Está em João 1,12. Um texto que eu achei que fosse encaixar como texto base dessa mensagem. João 1,12 diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E como vocês já sabem, né? Fui buscar no dicionário o que significa poder. E eu, realmente, irmãos, às vezes, quando eu vou buscar, é verdade, quando eu busco o significado, a gente está careca de saber o que é poder. Nós estamos cansados de saber o que significa poder. Mas quando a gente busca algo no dicionário, de repente vem um sinônimo, uma palavra e fala, Deus, não é que é verdade? Tem uma ligação ali, não é? E olha o que é. Lá no dicionário online da língua portuguesa, está escrito que poder é capacidade ou possibilidade de fazer alguma coisa. Diz também que poder é autoridade. Diz também que poder, olha como até os homens e toda a criação tem que reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Que lá no dicionário está escrito poder espiritual, o que pertence à igreja. Está no dicionário, irmãos. O poder espiritual pertence à igreja. O mundo tem que reconhecer que há um poder nas nossas vidas, que opera na sua vida, que opera na minha vida. E que pertence a nós. É por isso que Jesus falou, as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. E a igreja não é o Porchester Hall, né? Tanto é que aqui durante a semana tem tantos outros eventos que só misericórdia.
E eu estava ontem orando lá em casa, Deus, quebra as cadeias daquele lugar, em nome de Jesus. Eu não sei o que aconteceu durante essa semana ali, mas em nome de Jesus, vai varrendo, vai tirando todo mal, em nome de Jesus. Toda consagração contrária, tudo que não veio do Senhor. Porque onde pisa a planta dos nossos pés é nosso por herança. E o primeiro que pisar naquele lugar amanhã, os demônios vão sair queimando por 7 caminhos, em nome de Jesus, amém? Porque a igreja somos nós. E nós pisamos a planta dos nossos pés e declaramos a vitória do Senhor Jesus. Você está nessa terra, você está neste país. Você que não é deste país, você pisou a planta dos seus pés aqui. E no mundo espiritual, algo já está acontecendo, meu amado. Porque é o poder de Deus que opera na tua vida. Você crê? O problema é esse. O problema é se nós cremos. O problema é se nós cremos. O problema é se nós entendemos. Amém? Depois eu vi que está escrito lá nesse dicionário também. Conjunto de atribuições que alguém pode exercer em função do seu cargo, poderes de um embaixador. Uau! E a Bíblia diz que nós somos embaixadores. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:20, diz que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Amado, sabe o que significa o embaixador? É aquele que representa a sua nação, o seu país. É aquele que está em outra terra, em terra estranha, representando o seu país com a autoridade que foi delegada para ele. Então, meu amado, nós estamos nessa terra, numa terra estrangeira, eu digo a terra, o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. E nós estamos aqui como estrangeiros, seja lá onde for, até no Brasil, em Portugal, em Angola. Seja onde for, você é um estrangeiro, sabe por quê? O teu reino não é desse mundo, assim como o reino de Cristo não era desse mundo. O nosso reino é o reino celestial, e aqui nós somos embaixadores, e aqui nós temos autoridade exercida pelo Senhor, outorgada, delegada por Deus. Você tem noção do poder que há em você? Você é um embaixador de Cristo, meu querido. Há um poder sobrenatural operando em você, operando na sua vida. E se você não crê, começa a orar agora onde você está. Senhor, abra minha mente. Eu quero entender essa palavra. Eu quero entender esse poder que habita em mim. Eu quero sair daqui exercendo essa autoridade que está sobre mim. Um outro dicionário, Ruais, da língua portuguesa, diz que poder é direito ou capacidade de decidir. Diz que agir e ter voz de mando. Diz que é autoridade, mas aí tinha um símbolo lá, que eu nem sei o que significa, mas parecia que um referia ao outro, submissão. A autoridade está ligada à submissão. A autoridade está ligada à submissão. A autoridade está ligada à submissão. Amém? Nós somos submissos ao Senhor. Somos submissos à palavra de Deus. Sem obediência não tem autoridade. Sem estar debaixo de uma autoridade, você não pode exercer autoridade. Amados, depois eu comecei a pensar sobre isso tudo que Deus estava falando comigo. E me vieram 3 perguntas ao coração. A primeira delas: para quem Deus delega poder? A segunda: para que Deus delega poder? Qual é a finalidade? E a terceira é como descobrir o poder de Deus que habita em nós, que é o tema dessa mensagem. Descubra o poder de Deus que há em ti, filho de Deus. Então, para que Deus? Para quem? E como eu vou descobrir esse poder? Porque muitos cristãos, muitos crentes não sabem o poder que opera nele. Como eu posso descobrir?
Me explica. Na verdade, Deus está ministrando essa palavra no meu coração há muito tempo, né? Durante assim 2 semanas, aí ontem mais ou menos assim eu fui ligando. Ai, mesmo Deus falou isso comigo. Ai, Deus falou isso comigo. Eu fui ligando um quebra-cabeça ali na minha mente. E eu fui concatenando as minhas ideias. Falei, Deus, eu creio que é isso mesmo que o Senhor quer falar conosco. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor conhecido na mídia. Não sei se vocês conhecem, mas ele está sempre na mídia, na internet, no YouTube, na televisão. Chama Marcos Feliciano. Alguém conhece? Pastor Marcos Feliciano. Eu estava assistindo uma pregação dele e compartilhei com as meninas. Falei, Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou algo assim muito interessante. E ele falou assim, Deus criou 3 tipos de seres. E há um ser que é espiritual, celestial. O ser que é terrestre. Né? Então, o ser espiritual, o ser celestial, são os anjos. Deus criou os anjos para morarem nas regiões celestiais. Para habitarem nas regiões celestiais. Os anjos habitam nos céus, amém? Lá é a casa deles, vamos dizer assim. Mas Deus criou os seres terrestres para habitarem na terra. Quem são os seres terrestres? Não. Calma, vou chegar lá. Os seres somente terrestres são os animais, porque eles são da terra. Eles não vão herdar o reino de Deus. Ele não vai ter cachorrinho no céu, não vai ter gatinho no céu, passarinho no céu, não, meu amado. Sabe por quê? A natureza deles é carnal. E muitos têm esse questionamento, né? Eu tinha também. Mas aí o que acontece? Os animais, eles morrem e ficam na terra. Tanto é que você não fica com peso na consciência de matar uma galinha para comer. Fica. Eu fico. Eu não mato galinha. Mas você já matou galinha, né? Não te deu nenhum peso na consciência, não, né? Depois de ela fritinha assim, né? A gente não... Anyway. Mas se você matar um ser humano... Você tem algo, ainda os mais frios eu não acredito, que algo no fundo do coração deles não mexe. Porque você não está matando somente um ser terrestre, mas um ser terrestre e celestial, espiritual. Então o homem, ele tem alma, espírito e corpo. O homem não é só corpo. O animal, ele é só corpo, ele é irracional, ele age por instinto. Ele não decide, o cachorrinho não vai às compras. Ele não vai saber o que ele vai fazer amanhã. Nesse dono aí eu não quero não. Eu vou escolher outro dono porque... Ele não faz isso, porque ele é irracional. Ele não tem atitude própria, ele não tem poder de decisão. Ele não tem autoridade. Ele é irracional. É terrestre. Mas o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados de dons, de características que são de Deus. A característica de Deus, a razão, sentimento. Nós agimos, nós pensamos, nós tomamos decisões. Então nós temos características de Deus. Eu não estou falando do crente ainda não. O ser humano em geral, o espiritual. O ser humano, ainda que não seja convertido, ele tem espírito, irmãos. Se ele vai morar no céu ou no inferno, eu não sei. Mas um dos 2 lugares ele vai, porque ele é espírito também. E quando a carne morrer, o espírito dele vai para algum lugar. Ou para o céu ou para o inferno. Porque ele é espírito. Então nós temos características espirituais e terrestres. Tanto é, e eu falei, isso faz muito sentido. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então a nossa parte terrestre vai morrer e vai ficar. Sabe que isso me deu um clique assim na mente, irmãos? Que eu comecei a responder alguns questionamentos meus.
Eu parei para pensar, Deus, quando a gente pega a Bíblia para ler, Deus, como que o Senhor permitiu a morte de João Batista daquele jeito, decapitado, né? Levaram a cabeça dele numa bandeja, exposto assim à vergonha. Como que Deus pode permitir um negócio desse com o servo dele, com o filho dele? Irmãos, Paulo, segundo os historiadores, foi decapitado também. No ano 64 depois de Cristo, salvo engano. Tiago, a Bíblia diz que ele foi passado a fio de espada. Sabe Estevão, aquele homem cheio do Espírito que a Bíblia diz? Estevão, ele foi apedrejado. E ele estava lá, Deus, eu entrego o meu espírito ao Senhor, eu entrego o meu espírito a ti, pá, as pedras. Você imagina a dor daquele homem. Deus, por que Deus não parou as pedras? Dá um ataque fulminante, morre dormindo, mas poxa, apedrejado. E isso me levou a responder esses questionamentos, irmãos. Sabe por quê? Porque essa é a natureza terrestre. Deus não está preocupado com ela. Deus está preocupado com o teu espírito. Deus está preocupado com a tua alma. Deus está preocupado com o teu coração. Se a tua carne teve um fim A ou B, não importa, meu amado. Não questione a Deus. Deixa Deus ser Deus. Não se revolte contra Deus. Por que o Senhor permitiu isso na minha família? Eu tenho um exemplo na minha família, muito próximo. E eu poderia ter sido revoltada com Deus. Deus, como que o Senhor pode permitir isso? E quando Deus ministrou meu coração, não se preocupe com a parte carnal. Porque a espiritual eu já tomei conta. A espiritual está comigo. Não se preocupe. Deixa Deus ser Deus, meu amado. Não questione a Deus. Não questione os desígnios de Deus. Entenda a palavra. Conheça a palavra. Vá buscar na palavra. Porque muitos questionamentos seus serão resolvidos na palavra. Amém? E agora voltando aqui, porque eu saí um pouco. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, de uma maneira geral, tem características de Deus como a razão, poder de decisão, sentimentos. E os filhos de Deus ainda é uma característica mais forte. Todos os seres humanos têm características de Deus, mas os filhos têm o poder de Deus. E é a característica mais forte do Senhor, é o poder que opera nele. E esse poder está em você. Você crê nisso, meu irmão? É assim que você recebe essa palavra? O poder de Deus está em você. Habita em você. Opera em você. Aleluias. E aqui eu volto à minha primeira pergunta anterior. Para quem Deus delega poder? Deus delega poder para os seus filhos. Como nós lemos lá em João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Em Lucas 10,19 diz: eis que vos dou poder. Em outra versão, autoridade. Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará nenhum dano. Nenhum dano. Irmãos, eu fico vendo crentes, cristãos com medo do diabo. Isso me assusta. Isso me causa indignação. Eu estava orando com uma irmã e ela falou comigo assim: cuidado com as retaliações. Aí nós temos que ter cuidado, sim. Mas o diabo está debaixo dos meus pés, minha amada. Eu não vou deixar de orar por você por causa disso, não. Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder contra a igreja de Cristo. Não tenha medo de fazer a obra. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de se posicionar no mundo espiritual. Porque aquilo que está em você é maior do que o que está no mundo. Amém? É maior. E quando você começar a entender: meu Deus, que poder é esse que opera em mim? Senhor,
A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus fez, obras maiores nós faremos no nome dele. Porque nós somos embaixadores. Nós temos o poder que opera em nós. Nós temos a autoridade que nos foi delegada por Deus. Nós não podemos retroceder. Não podemos desanimar. É o próprio Deus que escolheu assim. Para os filhos de Deus. Para os que creem no seu nome. Amém? E agora eu entrei na segunda pergunta. Para quê? Ninguém delega poder a ninguém sem um objetivo, sem um propósito. Ninguém delega poder a ninguém. Você delega poder a alguém para que outras pessoas o respeitem como autoridade. Você delega poder a alguém para que haja organização, para que haja, como eu posso dizer? Organização no mundo espiritual. Deus delegou poder à igreja dele. Assim como Deus delega poder, assim como os homens delegam poder aos homens, para que outros se submetam a ele, para que haja organização, assim Deus delega poder à igreja, para que o mundo espiritual e o reino dele seja estabelecido na terra. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, meu amado, você não pode recuar. Você não pode retroceder. E nós, como nós vimos aqui, que Deus colocou no coração do apóstolo, nós somos encorajadores. Nós somos aqueles que vamos levantar a bandeira de Cristo na terra. Nós somos aqueles que vão levantar vidas. Nós somos aqueles que não vão permitir que os outros se prostrem. E quando o vento vier para dividir, os filhos de Deus vão estar erguidos. Porque o Senhor está entregando uma palavra sobre a tua vida. Exerça a tua autoridade. Exerça o poder que há em ti. Levante-se como um filho. Levante-se, igreja. Posicione-se no mundo espiritual. Ai, mas eu estou tão busy. Oh, palavrinha, meu Deus. O Senhor, liberta essa terra, Pai. Liberta os filhos do Senhor que trocam os domingos pelo dinheiro que vai ganhar além. Meu Deus, nós somos parte terra, parte espírito. E o espírito não está sendo cuidado. Igreja, nós não temos dado valor à nossa parte espiritual. Nós não temos dado valor às coisas de Deus. As coisas do mundo são mais importantes. E as de Deus ficam em segundo plano. Mas o Senhor traz essa palavra para edificar a tua vida, para exortar a tua vida. O Senhor é o seu pastor, nada te faltará, meu amado. É Ele que cuida de você. Se Ele alimenta os pássaros que estão nos céus, quanto mais a vós que sois filhos de Deus. Meu querido, vamos entender o que o Espírito diz à igreja. Sabe qual que é o medo do diabo, irmãos? O medo do diabo é que nós venhamos descobrir o poder de Deus que opera em nós. E Ele trabalha para você não entender isso. Você acha que não? Ele trabalha. Ele trabalha. A finalidade é para que você tenha poder. O para quê que nós temos poder é para que ele seja exercido. É para que o reino de Deus seja estabelecido. Ai, Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Agora, entenda algo aqui que o Senhor ministrou no meu coração. O diabo, ele é tão sutil. Como eu disse aqui, ele trabalha. Ele trabalha nos detalhes para que você não entenda quem você é. Para que você não se posicione no mundo espiritual. E como nós dizemos aqui, o poder está ligado à autoridade. E ontem eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou algo no meu coração que eu vou compartilhar com vocês. Sabe por que muitas pessoas não entendem? Não entendem o poder de Deus que opera nelas e não entendem a sua autoridade espiritual? Porque na base familiar
ela não teve referência de autoridade. Irmãos, o ser humano é assim. O ser humano, ele é um programa. A nossa mente é um programa, é um computador. E nós vamos adquirindo mensagens ao longo da nossa vida. Vamos adquirindo dados e armazenando coisas na nossa mente. E quando nós crescemos, nós agimos, nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós fomos ensinados. Tem sentido o que eu estou dizendo? E se você não teve na sua base familiar, no seu lar, exemplo de autoridade, como você vai exercer autoridade? Talvez você não saiba nem que você tem autoridade. Talvez você não exerça o poder que há em você, porque você não sabe o que é autoridade. Irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu vejo esses meninos nos ônibus, gente, no trem, essas crianças dessa terra, me dá pânico. Eu falo assim, Deus, por que não pode dar uns tapinhas? A Bíblia fala que nós temos que corrigir os filhos com vara. Irmãos, há determinados momentos, não é para espancar, nem matar, nada disso, não é isso. É com amor. Com amor as coisas andam. E eu vejo esses pais não exercem autoridade sobre essas crianças. Será que isso vai despertar alguma coisa em você? É uma coisa tão simples, irmãos, mas presta atenção. Quando nós nos assentamos à mesa na nossa casa e temos comunhão com a nossa família, nós identificamos a figura de autoridade que está ali. Nós temos relacionamento. Nós temos partilha, comunhão. Isso faz parte de autoridade. Mas hoje em dia não. Eu vou pegar meu prato e vou para frente da televisão. É ou não é? Estou falando besteira? É, gente. Eu faço questão, eu e meu marido, assentarmos à mesa. Seja para o café, para o lanche, para o chazinho com biscoito. Para tudo, né? A gente põe a mesa, tira a mesa. Ai, que besteira, que frescura. Não é. Nós estamos cuidando da nossa base familiar. Eu fui criada assim. Era o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos aí em volta. Tinha milhões de problemas, mas a figura de autoridade ali, eu tive essa referência. E nós não temos tido isso mais. As pessoas estão perdendo a referência de autoridade. Gente, pega as crianças de hoje em dia, mandam nos pais. Mandam nos pais. Por quê? Porque a TV são os pais deles. Porque a babá são os pais deles. Porque não há figura de autoridade, de respeito. E como que a igreja vai exercer autoridade? Se ela não aprendeu o que é autoridade na sua base familiar. Isso é sério, igreja. Eu quero abençoar a tua vida com isso. Vocês que são pais, eu quero abençoar a sua vida com isso, porque é importante que nós venhamos construir uma igreja firme, com bases sólidas, com bases firmes, e observar, porque isso é uma estratégia do inimigo. Ele vai lá sutilmente, tira aqui uma coisa aqui, outra coisinha ali, e vai minando, tirando, destruindo as nossas bases, destruindo as nossas forças. Para quê? Qual a finalidade? Eu não quero que ele entenda aquilo que ele é em Cristo. Eu não quero que ele veja o poder que habita nele. Eu não quero que ele reconheça o poder de Deus na vida dele. Preste atenção nas sutilezas do inimigo. Em outros exemplos, presta atenção, orai e vigiai, como o apóstolo, Deus colocou no coração do apóstolo. É tempo de vigiar. O diabo é sutil, ele está armando contra você, para você não se posicionar como filho de Deus. Ele quer te desanimar, ele quer te envergonhar, ele quer te destruir. Mas hoje o Senhor te desperta nessa manhã. Hoje o Senhor faz algo no teu coração, na tua vida, para que você se levante e se posicione com aquilo que já foi entregue a você. Já é teu, meu querido. Você crê? Aleluias. E a última pergunta:
Como descobrir o poder de Deus que está em nós? Aleluia. Eu creio. Descobrir o poder de Deus. A primeira coisa que veio à minha mente é conhecer a Deus. Como você pode entender? Como você pode entender o poder que há em você? Se esse poder é de Deus, se vem de Deus, e você não conhece esse Deus. Você tem que conhecer a Deus, meu querido. E não há outro meio se não ler a palavra de Deus, se não ouvir a palavra de Deus, se não participar das coisas de Deus, se não estar em comunhão com as coisas de Deus. Sabe o que significa isso aqui? O pão e o vinho é o princípio de autoridade. Deus colocou isso no meu coração, meus amados. Deus colocou no meu coração que o símbolo da ceia do Senhor vai muito além daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. É o corpo e o sangue, Jesus morreu por mim, aleluia, Ele ressuscitou. E nós não entendemos a essência. Nós não entendemos a essência. É aqui que nós temos comunhão com a igreja. É aqui que nós temos comunhão com os irmãos. É aqui que nós temos comunhão com Deus. A ceia do Senhor significa, sabe o quê? Eu faço parte da igreja de Cristo. Isso significa a ceia do Senhor. As doutrinas têm matado os cristãos. As doutrinas humanas, os homens têm matado os filhos de Deus. Sabe por quê? Não toma a ceia não. Olha aquele ali tomando a ceia. Irmãos, deixa de apontar o dedo para outra pessoa e viva a verdade da palavra. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu não sou digno, mas Ele me torna digno. Eu não sou digno, mas é o sangue de Jesus que me justifica. Se você deixa de comer do pão, de beber do vinho, você está dizendo, sabe o quê? Eu não faço parte do corpo. Eu não faço parte de Cristo. Não deixe, não abra mão disso. Isso aqui faz parte da comunhão. Isso aqui quer dizer que você é um filho de Deus, um eleito. Isso quer dizer que você faz parte, que você está em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo. É isso que significa a ceia de Jesus. Amém? Nós temos que ceiar sabendo o que nós estamos fazendo. Nós não somos crianças. Isso não pode ser um hábito. Isso não pode ser uma coisa de qualquer maneira. Eu tenho que entender, meu Deus, que privilégio de tomar o vinho com o Senhor. Que privilégio de comer do pão com o Senhor. Que privilégio, Jesus, eu faço parte do corpo de Deus. Eu sou membro, eu faço parte. Eu sou um filho de Deus. É isso que significa a ceia. Você não vai tomar a ceia hoje de qualquer maneira. Você vai entender, doutrina de homem não. Eu vou entender o que a palavra diz para a minha vida. A palavra do Senhor diz que eu sou filho. E isso ninguém pode tirar de mim. Você é filho. Ninguém pode tirar isso. Não deixe os homens lançarem coisas na sua mente. Doutrinas humanas. Creia, você é filho. É isso que basta. Você é filho de Deus. A partir da comunhão, da unidade do corpo, nós conhecemos a verdade da palavra. Nós começamos a entender o poder que habita em nós. Ah, meu Deus, eu tenho comunhão com Cristo, eu estou aqui ouvindo a palavra. Eu sei que o poder está na minha vida, agora eu vou exercer. É assim que funciona. A verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. João 14,7. Está escrito, 14, versículo 7, diz o quê? Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Não sei se era essa palavra, mas amém. Era essa. Nós temos comunhão. Nós podemos conhecer a verdade e a verdade nos liberta.
E outro princípio, outro método, outra maneira de conhecer e exercer o poder, de descobrir o poder que habita em mim, é obedecendo a Deus. Como eu falei lá no início, como eu vou exercer autoridade se eu não obedeço? Quem pode exercer autoridade se não recebe ordens? Quem pode exercer alguma coisa se não tem direção de nada? Nós temos que ter direção do Senhor, baseado na palavra de Deus. Nós temos que buscar o entendimento que vem do Senhor. Amados, é por isso que a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque obedecendo eu tenho direção. Obedecendo eu estou na direção do Espírito. Obedecendo eu estou no centro da vontade de Deus. E aí eu sou guiado por Deus. E eu faço aquilo que vem de Deus. Aleluias. O primeiro exemplo, o maior, não o primeiro, mas o maior exemplo de obediência que nós tivemos foi Jesus. Em Filipenses 2, versículo 8, diz que a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Porque Jesus se humilhou, porque Jesus obedeceu, nós passamos a ter poder. Você tem poder pela atitude de um justo, que trocou a sua glória, que se despiu da glória, se despiu de ser Deus, para entrar numa natureza carnal, como nós vimos aqui, como nós entendemos. Jesus, ele era Deus, é um ser celestial, ele não precisava da humilhação dessa terra, meu amado. Mas ele resolveu, eu vou me fazer carne, eu vou habitar no meio deles, para ensiná-los, para ter comunhão com eles. E a partir dessa comunhão, eles vão entender o princípio de autoridade, o princípio de poder que eu vou entregar à vida deles. Foi pela obediência de um só que muitos vieram a ser justificados. Foi pela obediência de Jesus que a igreja de Deus pode exercer poder. É pela obediência de Cristo que você pode viver a plenitude do Evangelho, se posicionando no mundo espiritual. É pela obediência de Cristo que você pode se posicionar como igreja, levantando vidas. Que você pode, na autoridade do nome do Senhor, expulsar demônios. Que você pode, na autoridade do Senhor, libertar cativos, abrir olhos de cegos. É pela obediência de Cristo. Mas você precisa obedecer também. Você precisa observar o que a palavra diz. Você precisa andar em linha com a vontade de Deus. Você precisa ouvir, receber e exercer o que a palavra te obriga a fazer, te ordena. Você precisa entender, eu sou filho, então eu obedeço. Eu não ando mais segundo a minha carne, porque a minha carne vai morrer. A minha carne não pertence a esse mundo, mas o meu espírito vai habitar com Deus. O meu espírito vai andar com Deus. Vai viver eternamente com Deus. E eu quero me alegrar em chegar lá no céu e ver os frutos daqueles que ouviram a voz do Senhor através da minha voz. Daqueles que pela minha obediência e pelo poder que eu exerci no nome de Jesus, ouviram a voz do Senhor. Coloque-se de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Aleluias. Conhecer a Deus, meu amado. Conhecer a Deus. Tem alguém aqui no nosso meio hoje que está ouvindo essa palavra pela primeira vez? Sabe, a Bíblia diz, e é muito clara, meu querido, eu vou te dizer uma coisa.
Romanos 10 diz assim: se confessares com a tua boca e creres no teu coração, serás salvo. Não há outro caminho. Não adianta você, eu ouvi dizer que todos são filhos de Deus. É mentira, não é isso que a Bíblia diz. Tornar-se um filho de Deus é a partir da fé. Se você crê, eu te darei poder de ser filho de Deus. Mas aí mais fundo em Romanos diz: se você crer e confessar com a tua boca, você será um filho de Deus. E eu quero ser curta e objetiva. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só levante a sua mão e o resto todos fechem os olhos agora. Ninguém está olhando para você, mas se você está aqui e nunca tomou essa atitude de confessar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero que você levante a sua mão, que eu vou orar com você. Alguém aqui? Alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus diante das pessoas como Senhor e Salvador? Se todos já confessaram, glórias a Deus. Somos todos filhos de Deus, prontos e preparados para exercer autoridade no mundo espiritual, para exercer o poder que vem do Senhor para a igreja. Somos todos habilitados pelo Espírito Santo de Deus para estar em comunhão com Cristo e com a igreja, para se posicionar no mundo espiritual, destruir fortalezas, destruir toda altivez que se levante, destruir as armas espirituais, as potestades, os principados, toda a força que habita no reino, no mundo espiritual, está quebrada agora no nome de Jesus, pela autoridade dos filhos de Deus, delegada pelo próprio Deus. Nós não vamos sair daqui, Pai, acovardados. Não vamos sair daqui desencorajados. Não vamos sair desse lugar nessa manhã cabisbaixos. Não vamos sair desse lugar nessa manhã acovardados. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida, exercendo o poder, exercendo a autoridade que foi delegada por Cristo para minha vida. Você está habilitado para pisar serpentes e escorpiões. Você está habilitado para destruir todo o poder das trevas. Você está habilitado no mundo espiritual para dizer: Satanás, você não tem poder na minha mente. A minha mente é cativa à obediência de Deus. A minha mente é cativa a Deus. Eu sou um vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu não ando de cabeça baixa, porque Deus me fez por cabeça e não por cauda. Eu conheço a palavra e não vou retroceder, não vou desanimar se alguém falar algo contrário ao que a verdade de Deus diz sobre mim. Ore, diga isso para o Senhor, expresse com a tua voz. Tudo veio a existir pela palavra. Uma só palavra tem poder. Uma só palavra tem poder para muitas coisas, meu amado. Abra a tua boca e comece a confessar a palavra. Abra a tua boca. Expresse para o Senhor agora: Senhor, se eu me acovardei, eu te peço perdão. Se eu me senti desencorajado, eu te peço perdão. Se eu tentei retroceder, eu te peço perdão. Se eu tentei desanimar, eu te peço perdão agora. Se eu tentei desistir, Senhor, me perdoa, porque a tua palavra diz que nós não somos dos que retrocedem, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu te peço perdão, Senhor, se quando o vento vier, Deus, eu não estiver preparado para levantar essas vidas. O tempo está chegando. Os fracos, os envergonhados não poderão se levantar, mas nós não fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte daqueles que não temem, daqueles que não ficarão confusos,
daqueles que vão investir em vidas, daqueles que vão investir em relacionamentos. A unidade de Cristo vai nos levar a conquistas. A unidade da igreja vai nos levar a conquistas. A unidade do corpo vai destruir o inferno em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta-nos dessa manhã. Toda mentira que foi lançada contra nós caia por terra. Nós vamos estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Glórias ao teu nome. Glórias a Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de novas conquistas. Seja uma semana onde você perceba, veja o fluir de Deus através da sua vida. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces, ternas, ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor te dê uma semana de vitórias em nome de Jesus. Aleluia.